Olá, eu sou Miriam Maciel e hoje eu tô aqui para falar não de uma ideia ou um conceito de inteligência financeira, mas sim de uma ferramenta que todo mundo deveria utilizar para começar a organizar suas finanças. Normalmente, quem não consegue colocar as contas em ordem, fazer uma poupança ou investir para realizar seus planos, precisa em primeiro lugar mapear o seu comportamento de consumo. Eu vou compartilhar nesse vídeo como funcionou isso na minha casa durante muito tempo. Então, primeiro, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e anote o que for necessário. Tem muitos pontos importantes nessa conversa de hoje. É fundamental que você registre por escrito o seu comportamento de consumo, anotando as suas escolhas feitas ao longo de um mês, para que ao final você possa estudar e entender melhor as suas decisões. O nome desse processo é orçamento. O orçamento ele pode ser feito com a ajuda de aplicativos ou controle financeiro, planilhas, esse tipo de coisa, ou no papel mesmo. No orçamento doméstico, você pode listar os seus gastos como aluguel, educação, transporte, saúde e assim por diante. Para muitas pessoas, a simples ferramenta do orçamento doméstico em planilha já é algo complicado, seja porque não tem o hábito de trabalhar com computador ou planilhas, ou porque simplesmente não tem tempo para parar e organizar essas finanças. Só que é importante destacar que o orçamento não é um controle de gastos, ele não serve apenas para você relacionar o que já fez no mês anterior, mas sim para projetar o que vem pela frente. Então não fiquem colocando complicação onde não tem, é hora de fazer o que precisa ser feito para você conseguir melhorar a sua vida. A função do orçamento é usar o comportamento de consumo que você teve com tudo, que eu já citei, mais viagens, telefone, transporte, entre outros, para estudar e projetar o próximo mês. Começar o mês com uma ideia clara de quanto dinheiro está entrando e como ele será distribuído ao longo do período é essencial. Mas eu sei que mesmo esse simples exercício pode ser muito difícil para algumas pessoas. Então considerem que vocês têm duas opções: envelopes ou planilha. Escolha o que for melhor para você. Vou dar um exemplo. Pessoas que trabalham recebendo dinheiro em espécie, como trabalhadores da construção civil ou de serviço doméstico, entre outras profissões. Apesar de que agora o Pix é mais comum, Mas quem recebe dinheiro pode organizar seus pagamentos em envelopes, separando por categorias, como telefone, mercado, contas em geral, transporte, aluguel. Esse ato de separar o dinheiro em envelopes é exatamente o que se faz no orçamento planilhado. Organizar o dinheiro que está entrando e distribuí-lo de forma consciente ao longo do mês. Você pode tirar o seu dinheiro do banco também, o seu pagamento, e fazer essa técnica dos envelopes. Esse método traz disciplina e mudança de hábitos. Sempre que acompanhei famílias em mentoria começando a praticar o orçamento, eu percebi que a primeira reação foi abandonar a rotina de compras parceladas, porque ao listar os gastos, as pessoas notavam que estavam pagando por escolhas feitas meses atrás, e isso gerava um certo desconforto. No caso dos envelopes, isso é ainda mais interessante, porque quem recebe dinheiro em espécie normalmente não tem como pagar a prazo, Não é aquela facilidade. Então, ao abrir um envelope, ver que o dinheiro destinado a um item, como farmácia, acabou, a pessoa começa a pensar em alternativas, como usar parte do dinheiro destinado a outro item, como o telefone, por exemplo. Essa mudança de comportamento é fácil de entender. Ao ver o envelope esvaziando, nosso cérebro reage. Ele manda um alerta ali para a gente reduzir os gastos. Esse tipo de organização traz mais disciplina e faz com que a pessoa comece a controlar melhor seus impulsos de consumo. Então, muita gente deveria começar desse ponto. Quando eu e meu marido casamos, a gente usava essa técnica. A gente tinha uma pasta cheia de divisórias e nelas ficavam os envelopes. Tinha até um que a gente chamava necessidades básicas, que era para coisas que às vezes a gente não sabia nomear no momento, mas que nem eram gastos que apareciam todo mês. Então, por exemplo, o gás. A gente não precisava comprar gás todos os meses, mas às vezes a gente cozinhava muito, ele acabava do nada e aí a gente não estava nem lembrando. Acabou? Eu ligava, pedia o gás, ia no envelope e usava o dinheiro para isso. Era como ter uma pequena reserva para não ter que mexer no dinheiro do banco, de outra conta e etc. A gente nomeava como necessidade básica, vocês podem colocar o nome que quiser. Funcionava muito bem. Por outro lado, ao ver um envelope cheio, às vezes as pessoas tendem a gastar mais, especialmente no começo do mês, quando o dinheiro está mais disponível. O sentimento de abundância ele pode fazer com que a gente gaste de forma mais generosa e menos controlada. Isso reforça a importância de que ter uma organização permitir não apenas planejar os gastos, mas também ter flexibilidade para lidar com os imprevistos. Hoje a gente não usa mais os envelopes aqui em casa, só planilha, e sem ela eu fico pensando como seria uma confusão a nossa vida.
Nós temos 4 empresas atualmente, 2 lojas, uma construtora e uma outra distribuidora, tudo planilhado, tudo certinho, tudo organizado para os dinheiros não se misturarem. A nossa casa é a 5ª empresa. E por que essa ficaria sem planilha? Não faz sentido. Aqui é tudo separado e a nossa casa é uma empresa, a sua também deveria ser. Se para cuidar dos negócios, né, as planilhas são fundamentais, em casa você não vai fazer isso por quê? Esse processo de organização e disciplina é o que permite construir grandes projetos financeiros, mantendo o foco naquilo que é realmente importante e ajustando os itens que podem ser modificados. Então pare e pense aí o que você precisa fazer agora para organizar a sua vida. Você sabe quanto você ganha? Você sabe quanto você gasta? Você sabe quais são os seus gastos? Escreva tudo e estude a sua vida. Às vezes você fica gastando seu tempo aí estudando um monte de coisa, um monte de lorota, mas não sabe nada da sua vida. E é assim que se faz inteligência financeira. Com um conjunto de ferramentas, dicas, orientações, mudanças de postura, vão transformar aí o seu comportamento em relação ao dinheiro. Eu estou aqui colocando vídeos para ajudar vocês sobre isso. E leva tempo. Mas eu quero ajudar e eu estou fazendo essa mudança com vocês. Então continuem comigo e continuem contando comigo.